Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula de Ciências Humanas e hoje nós vamos estudar a Quarta República Brasileira. Nós vamos ver os governos brasileiros entre os anos de 1946 e 1964. Vamos para o slide começar a nossa aula? Olha só, gente, o que foi a Quarta República Brasileira? Como vocês estão vendo aí na tela, a imagem à direita, vocês estão vendo o ex-presidente Juscelino Kubitschek andando num caminhão repleto de apoiadores, né? Inclusive, vamos falar daqui a pouco sobre o governo dele. Então, a Quarta República Brasileira foi o período da história do Brasil que se iniciou em 1945, né, logo após a saída do Getúlio Vargas, né, ditadura do Estado Novo, e acabou em 1964 com o golpe que levou à ditadura militar. Nesse período, o Brasil teve um grande salto no crescimento econômico, industrial, bem como houve uma rápida urbanização. No entanto, as desigualdades sociais existentes também aumentaram. Então, pessoal, é interessante você perceber que nesse período que nós vamos estudar, de 1946 até 1964, né, foi um período muito intenso da nossa história. Né, foi um período marcado, né, pela urbanização, ou seja, as cidades cresceram, as pessoas deixaram o campo e começaram a morar nas cidades. Né, nós vimos também outra mudança significativa, uma mudança histórica, que foi a transferência da capital federal do Rio de Janeiro para Brasília. Né, outra mudança foi a industrialização. Nós vamos ver, melhor dizendo, né, as indústrias automobilísticas, as indústrias de bens de consumo duráveis, né, as indústrias de eletrodomésticos, né, vindo para o nosso país. Né, na cultura também, foi uma cultura muito vasta, né, com a bossa nova, entre outras manifestações culturais. Então foi um período muito intenso. Porém, foi um período também cheio de crises, principalmente crises políticas e crises militares. Então, estudar a Quarta República Brasileira, estudar a história do Brasil de 1946 até 1964, é realmente estudar um período muito intenso, de rápidas transformações, de muitas crises e também de problemas sociais, como a desigualdade, né, como a pobreza também. Tá certo? Então, pessoal, vamos começar falando sobre a política. A política e a Constituição de 1946. Como nós falamos para vocês, esse período que a gente está estudando, também chamado de República Democrática, esse período vai começar com a promulgação de uma nova Constituição. Vamos lembrar que a Quarta República, ou a República Democrática, vai começar depois do fim da ditadura do Estado Novo. Então era preciso promulgar uma nova Constituição que garantisse a liberdade, garantisse as eleições, que garantisse uma estrutura jurídica para um Brasil diferente. Né? Se até 1945 o Brasil era uma ditadura, governado de uma forma autoritária por Getúlio Vargas, após a sua saída do poder, em 1946, nós vemos, né, o surgimento de um novo país, um país livre, democrático, com eleições presidenciais diretas, com partidos políticos, com os três poderes funcionando, executivo, legislativo e judiciário. Então, a Constituição de 1946 vai trazer esses direitos, essas garantias que foram deixadas de lado durante a ditadura do Estado Novo, tá certo? Então, na imagem aqui no slide, vocês podem ver que aqui embaixo, né, está uma matéria, né, do jornal Folha Carioca, né, divulgando a promulgação da Constituição de 1946. Então, com a promulgação dessa nova Constituição, vocês vão ver que os partidos políticos vão poder se organizar de uma forma livre, que os partidos políticos vão poder se organizar e representar os mais variados grupos da nossa sociedade. E nós destacamos 3 desses partidos. Olha só na tela, gente. Nós temos a UDN, a União Democrática Nacional, um partido de oposição ao Getúlio Vargas, um partido que defendia o liberalismo, a liberdade, que defendia também uma aproximação com os Estados Unidos, que não era tão nacionalista, mas era um partido, né, que defendia princípios que eram totalmente diferentes do varguismo. Né? Temos também o PSD, Partido Social Democrático, um partido
que vai ser mais moderado, né? Um partido que vai, principalmente nas regiões mais rurais, né? E o PTB, que é o Partido Trabalhista Brasileiro, que foi fundado por Getúlio Vargas. E essa imagem que vocês estão vendo aí à direita, essa que está com a setinha aqui, ó, vocês veem que aqui, ó, está a foto de Getúlio Vargas. Então veja que mesmo, né, Vargas fora do poder, a sua presença, a sua onipresença, né, estava ali. Então esses três partidos vão disputar o poder. Esses três partidos aí que vocês estão vendo vão disputar as eleições, principalmente as eleições presidenciais, tá certo? Então, pessoal, ao longo desse período de 1946 a 1964, nós vamos ter uma Constituição de 1946, que vai garantir a liberdade de expressão, liberdade política, a garantia dos três poderes, de eleições livres, a garantia de organização partidária, algo que não existia desde 1937, quando o Brasil se tornou uma ditadura. Então, nesses momentos, né, pós-ditadura, o Brasil, as constituições que são feitas no Brasil, buscam muito valorizar esses direitos que foram tolhidos nos governos autoritários, tá certo? E agora nós vamos ver, de uma forma bem geral, né, alguns desses governos que passaram pelo poder no Brasil. De 1946 a 1950, nós temos o presidente Eurico Gaspar Dutra, que vocês estão vendo aí na tela. No governo dele, ele vai fazer um programa muito interessante, que é um programa que se chama SALT, que são as siglas, né, das áreas onde esse programa iria atuar. Nós temos o S, que é de saúde, o A de alimentação, o L o L de... Não, que é o L de energia. Peraí, deixa eu só apagar aqui, que aqui me deu um branco aqui, mas eu já vou lembrar aqui, ó. Peraí, aí, aqui. Então, nós temos o T de transporte. O E de energia. Ah, lembrei, o L aqui é de alimentação. Desculpa aí, pessoal. O L aqui de alimentação. Aqui, ó. Alimentação. Aí, agora sim eu lembrei. Gente, aqui é desse jeito. Então, o plano desenvolvido pelo governo Dutra, o SALT, que é Saúde, Alimentação, Transporte e Energia, né, foi um plano a longo prazo, né, um plano de governo que o Dutra vai realizar dentro, né, dos seus 5 anos de mandato. Tá certo? E o Eurico Dutra, ele era militar, então ele tinha uma aliança também com Getúlio Vargas, então veja que o Vargas vai estar presente, né, durante muito tempo na nossa história, tá certo? E o Dutra, né, ele vai conseguir, né, governar o Brasil dentro, né, dos seus 5 anos de mandato. Além disso, o Dutra também vai se aproximar dos Estados Unidos. Né? Nessa época, né, dentro da história geral, nós tínhamos a Guerra Fria, que era o embate, né, entre Estados Unidos e União Soviética, um embate ideológico, e o Dutra vai puxar o Brasil para o lado dos Estados Unidos. Então ele vai conseguir muito dinheiro, muito empréstimo, que vai elevar a nossa dívida externa, ele vai colocar o Partido Comunista na ilegalidade por conta da Guerra Fria. Então, essas são as principais características do governo Dutra. Depois do Dutra, nós vemos quem de volta? Ele mesmo, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas vai chegar ao poder pelo voto popular. Ele vai ser eleito pelo povo, como ele mesmo dizia, nos braços do povo. E ele vai governar o Brasil de 1951 a 1954. Olha só algumas características do governo Vargas. Vai ser um governo nacionalista, um governo que vai investir muito na indústria, e um governo também que vai criar várias estatais. E a principal delas será a Petrobras. Tá certo? Além disso, no governo Vargas, nós tivemos a famosa crise de 1954,
crise de agosto de 1954, quando Getúlio Vargas ele vai enfrentar uma forte oposição, principalmente da UDN, que é aquele partido que eu expliquei para vocês no slide anterior. Então, isso, 54, exatamente, foi 59, 54, 54, isso, 59 é o JK, isso, opa, 54, exato, aí, tá. Peraí, isto, 54, exatamente. Então, gente, o que foi essa crise de 1954? Né? A oposição ao Vargas foi muito forte, né? Tinha oposição na imprensa, tinha oposição no Congresso, entre os militares também, que exigiam o impeachment do Getúlio Vargas. Só que, no dia 24 de agosto de 1954, o presidente Vargas suicida, né? Dá um tiro no peito, lá no Palácio Catete, né? E ele acaba falecendo. Então, Vargas terminou seu governo de forma trágica. E se você vê o período do governo dele, você vê que foi praticamente 4 anos, sendo que o mandato era de 5 anos, tá certo? Vargas morreu, quem vai assumir a presidência vai ser o seu vice, que era Café Filho. E o Café Filho, ele não vai fazer tantas inovações no seu governo, mas a sua presença na presidência da República vai ficar famosa por conta da crise. Outra crise, eu falei para vocês que esse período ia ter muita crise. A crise de 1955, quando o Brasil teve uma eleição presidencial e os militares quase impediram a posse do Juscelino Kubitschek. Então, o governo Café Filho vai ficar muito mais conhecido por conta dessa crise de 1955, uma crise militar seríssima, que inclusive no nosso material você tem lá a respeito disso, tá certo? Depois você dá uma lida lá no material, tá bom? Depois do Café Filho, nós temos o Juscelino Kubitschek, que vai ser um outro presidente da República que vai começar o seu mandato e encerrar o seu mandato dentro do prazo legal. O governo Juscelino Kubitschek, ele vai ser um governo marcado pelo desenvolvimento. Um desenvolvimento baseado tanto no capital nacional, o din-din nacional, como também o dinheiro externo, nacional e externo também. O Juscelino Kubitschek ele não vai fazer nenhuma distinção de dinheiro, ao contrário do Getúlio Vargas, que queria capital nacional, queria tudo que fosse do Brasil. E no governo Juscelino Kubitschek nós vamos ver a chegada da indústria automobilística. Então os carros vão aumentar o seu número aqui no Brasil, um governo marcado por essas indústrias que vão se instalar em São Paulo. E é nesse período que São Paulo vai se consolidar como o estado mais industrializado do nosso país. Além disso, Juscelino Kubitschek vai fazer a transferência da capital federal, saindo do Rio de Janeiro, que era um litoral, e vindo para Brasília, aqui no nosso Planalto Central. Então, o Juscelino Kubitschek, com essa mudança da capital, ele também vai investir muito na interiorização do Brasil, por meio da construção de rodovias, por meio da exploração do sertão brasileiro por conta da capital nacional. Inclusive, nessa foto vocês veem o ex-presidente Juscelino Kubitschek e atrás o Palácio da Alvorada. Então, vou deixar aqui registrado, a indústria automobilística também, Indústria automobilística, certo? Brasília, construção de Brasília. Então, o Juscelino Kubitschek vai ser um presidente que vai, como ele mesmo falou na propaganda dele, 50 anos em 5. Depois, o sucessor de Juscelino Kubitschek é Jânio Quadros, só que ele vai governar o Brasil somente por 7 meses, pouquíssimo tempo, porque ele vai renunciar à presidência no dia 25 de agosto de 1961. Mas no seu governo nós tivemos algumas coisas interessantes, por exemplo, a política externa independente, O que
que seria essa política externa independente? Né, o Brasil iria se relacionar com os outros países sem a interferência da Guerra Fria, sem que ficar, né, sem a influência, né, de Estados Unidos e União Soviética. Além disso, o seu governo também vai ser marcado pelo moralismo, né, a moral e os bons costumes, né, moralismo. Né, o Jânio Quadros, ele vai proibir os biquínis nas praias, ele vai proibir briga de galo, né, então ele vai focar muito na questão da moral e dos bons costumes. E o seu governo vai ser muito lembrado também pela renúncia, né, o Jânio Quadros, inesperadamente, vai renunciar à presidência no dia 25 de agosto de 1961. Então nós temos a sua renúncia, né, renúncia. Ele não cumpriu os 5 anos de mandato. E, por fim, encerrando esse período, né, da Quarta República, da República Democrática, nós temos o governo João Goulart, que era vice do Jânio Quadros. E ele vai governar o Brasil de 1961 até 1964. Inclusive, no golpe de 64, os militares vão depor o João Goulart da presidência. Quais são as principais características do governo do João Goulart? Ele vai defender as reformas de base, que era a reforma agrária, reforma bancária, né, reformas de base. Ele, como era uma cria do Getúlio Vargas, ele vai se aproximar muito dos trabalhadores, né, os trabalhadores urbanos, certo? E ele vai ter novamente, como eu falei para vocês, esse é o período de crise, né? Novamente crise militar. Ele vai defender os direitos dos militares de baixa patente, vai provocar a revolta de vários militares, né, generais, marechais também. E o seu governo vai se encerrar no dia 31 de março de 1964, com o golpe que vai depor do poder. Então, seu governo vai se encerrar com o golpe de 64, tá certo? Em que João Goulart será deposto da presidência e os militares, então, vão assumir o poder, tá certo? Gente, nessa nossa aula de Ciências Humanas, nós vimos a Quarta República Brasileira e vimos os vários presidentes que governaram o nosso país ao longo desse período. Vimos que o Brasil se industrializou, o Brasil se urbanizou e também o Brasil passou por várias crises envolvendo política e os militares, tá certo? É isso aí, meus queridos, aquele abraço, fique com Deus, até a próxima aula, tchau, tchau!